Eu tô aqui mais um dia porque eu quero que Deus use o que a gente vai falar aqui nesse vídeo para fortalecer a sua fé. E uma das coisas mais importantes nos nossos dias hoje é fortalecer a nossa fé, porque a fé é algo muito fácil de se perder. Se Paulo falou guardei a fé, é porque ele poderia ter perdido. Você concorda comigo? Mas antes da gente começar e antes da gente falar exatamente desse tema incrível, que é a promessa vai se cumprir na sua vida hoje e agora, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixa um like, depois do vídeo coloque um comentário do que você achou. Eu quero falar muito o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu? O nosso Senhor, aquele que vive e reina e tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, aquele que te formou, aquele que te conhecia desde o ventre da sua mãe, aquele que conhece a sua história desde o momento em que você nasceu. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida primeiro, porque Ele prometeu. Não é porque você merece, não é porque você vai correr atrás, mas porque Ele prometeu. Na nossa vida, nós criamos, nós planejamos e nós sempre estamos atrás de alguma coisa para que nós venhamos nos sentir bem, felizes, realizados. E muitas dessas coisas Deus tem para nós. E nós só unimos o útil ao agradável, né? Que os planos de Deus se unam aos meus planos e tudo fique lindo e maravilhoso. Algumas promessas a gente recebe, né? Tem gente que recebe promessa de quê? De ter um casamento maravilhoso. Tem gente que recebe promessa de ser mãe, de ser pai. Uns recebem as promessas de eu vou viajar pelo mundo. Outros recebem uma promessa de cura, uma promessa de muitos tipos de promessa. A Bíblia tem muitas promessas. Mas uma coisa é fato. Muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada, essas promessas começam a ficar um pouco distante da nossa realidade. E aquilo que é promessa começa a gerar dúvida no seu coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. É uma promessa. E de repente você não está vendo a sua casa servindo a Deus. De repente você está com um filho complicado. De repente você está com um marido desvirtuado. De repente você está vendo a sua casa, a sua família um pouco perdida. E a promessa? Que estava tão perto e agora está parecendo tão longe. O que eu tenho para te dizer? No começo do versículo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa promessa que você sempre teve tão perto de você, não é sua, é de Deus. E se ela é de Deus para você, Ele é fiel para cumprir. Não tenha medo, não tenha tantas preocupações, não fique tão assustado, não fique desanimado, mas retenha firme a esperança, a confissão dessa esperança. Existem algumas promessas que às vezes não acontecem na nossa vida e a gente começa a se distanciar delas, mas elas foram feitas para nós. E muitas vezes a nossa postura é desistir das promessas do Senhor. É abrir mão, porque é tudo que o diabo quer. O diabo não tem nenhuma promessa de Deus, ele só tem uma, que é acabar. Deus só prometeu uma coisa para o diabo, é que ele e seus anjos vão queimar no inferno. Para nós não. Deus nos prometeu uma vida abundante. Deus nos prometeu uma restauração na nossa história, um recomeço. Deus nos prometeu tantas coisas e às vezes o diabo ele só quer que você se esqueça das promessas. O diabo quer que você se esqueça que você é filho do Criador, que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é: vamos fortalecer essa fé? Vamos, de fato, ficar firme com a sua esperança nas promessas? Vamos se achegar com um coração puro, com certeza de fé no que Deus prometeu para nós? Hoje eu estou aqui para dizer para você que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, porque principalmente não foi você que prometeu para você, foi Ele que te prometeu. E Ele só quer uma coisa de você:
que você retenha firme a sua fé, que você mantenha a esperança e que mesmo que pareça que essa promessa esteja um pouco distante, fiel é o que prometeu para cumprir. Às vezes tudo ao seu redor está difícil, às vezes você já não vê às vezes você já não tem uma perspectiva de futuro com as promessas que Deus te fez. Você fala: Felipe, você não conhece a minha história, você não conhece o que eu estou passando, você não sabe o que aconteceu, o vendaval que está isso aqui. Ver e acreditar nas promessas de Deus é loucura. Aí eu te digo, o que para Deus não é loucura que Ele não resolva? Que Ele não possa resolver? Talvez fosse loucura para Deus também curar um paralítico. Talvez fosse loucura também para Deus abrir um mar para um povo passar. Talvez fosse loucura Deus acalmar uma tempestade. Talvez fosse muita doideira para Deus fazer um peixe engolir um homem só para cumprir o seu propósito, o seu plano. Porque quando Deus fala, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você entende que Deus, Ele pode fazer? E mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba, Ele pode realizar. Tem muitas situações na minha vida que eu não via nenhuma perspectiva, eu não via nenhum caminho, eu não via nada que eu poderia fazer, ser ou como realizar, que Ele só fez. E aí você chega no final de um ano, que é aquele momento que todo mundo reflete a vida e reflete o ano e fala: caramba, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu aquilo outro, e você fala: poxa, aconteceu tanta coisa na minha vida, e teve coisa que aconteceu que eu nem sei como eu consegui fazer, como eu conquistei, como eu realizei, como Deus fez isso, porque Deus faz. Aquilo que Ele cumpre, Ele vai fazer. Eu não sei como, mas Ele faz. Porque foi Ele que prometeu. E independente do que Ele vai fazer na sua vida, eu quero que você saia desse vídeo agora, feche os seus olhos, coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a Tua promessa na minha vida, assim como diz a Tua palavra. Fiel é o Senhor que me prometeu. Eu creio em Ti e a minha esperança está totalmente em Ti. Que o Senhor todos os dias me faça lembrar disso. E mesmo que o desânimo venha, a tristeza venha, mesmo que as circunstâncias me assolem, me afetem, eu quero dizer ao Senhor: a minha esperança está em Ti. Os meus olhos estão em Ti. Claro, sempre se coloque numa posição de humildade, de reconhecer que por você mesmo você não é capaz. E não somos. Graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso Espírito Santo de Deus, que hoje nos dá a esperança de que Deus está tão perto de nós e Ele quer cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Que Deus abençoe você. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal, esteja acompanhando os vídeos que fortalecem a fé, vídeos que falam com a gente. Compartilha com alguém que você ama, com alguém que você queira com alguém que você queira que ouça essa mensagem. E nós vamos estar aqui compartilhando da fé, compartilhando do amor. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.